Atenta para a minha palavra. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, compartilha com as pessoas que você ama e faça o seu comentário também, que eu gosto muito de ler. Bom, essa semana a gente está estudando Doutrina e Convênios de 12 a 17, que são sessões também muito importantes e que tem doutrina e princípios ali que são bastante interessantes e muito profundos até. E eu diria que tem coisas ali muito semelhantes às bênçãos patriarcais. Você pega sua bênção patriarcal, você vai ver que tem muitas coisas semelhantes assim que o Senhor falou para essas determinadas pessoas daquela época. E é interessante algumas coisas que o Senhor fala para eles, né? O que o Senhor esperava deles né, naquela época. E eu queria comentar hoje especificamente sobre um versículo que em 4 sessões ele aparece. Na sessão 6, na sessão 11, na sessão 12 e na sessão 14. E é sempre no versículo 2 que ele aparece. Essa escritura ela aparece também em outras escrituras, né? No livro de Mórmon, na Bíblia também, lá no Novo Testamento ele aparece. É de um pouco escrito de uma forma um pouco diferente, mas com o mesmo significado. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje, falar sobre isso. É no versículo 2, então, das sessões 6, 11, 12 e 14. Apesar de a gente estar vendo hoje só, no caso aqui, 11, 12 e 14, eu quis mencionar porque está também lá nessas outras sessões. E essa escritura diz assim: Eis que eu sou Deus, atenta para a minha palavra que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medulas. Portanto, atenta para a minha palavra. Gostei muito disso, né? Assim, tem algumas coisas aqui nessa escritura que a gente precisa ficar atento, né? Primeiro que ele diz que a palavra dele, né, a palavra do Senhor, e eu gosto sempre de citar isso, que a palavra do Senhor não são só as escrituras propriamente dita, mas são as escrituras, também são as palavras dos profetas vivos e é a voz do Espírito, né, a revelação pessoal. Então a palavra de Deus, ela se divide, vamos dizer assim, né, essas 3 vertentes, né? Escrituras, profetas e revelação. E aí ele fala, então, que a palavra dele, ela é viva. Então, primeiro ele fala viva e poderosa, ela é viva. O que significa ser viva, né? Significa que ela é ativa, né? Ela é eficaz, realmente ela transforma, ela é fonte de vida, fonte de energia, né? Que vem com real poder para nos modificar, para nos purificar, nos moldar. Então a palavra de Deus ela tem esse poder. Repito, né? Tanto as escrituras como as palavras dos profetas, como a revelação pessoal, né? A voz do Espírito. Então ela é viva e ela é poderosa. E eu gosto dessa palavra viva, né? Que traz tudo isso aí que eu falei, mas que ela é muito do presente, né? As escrituras se aplicando à nossa vida hoje, pessoal, por isso que ela é viva, né? Porque ela é atual. Você, ao estudar as escrituras, você consegue trazer para o seu dia a dia, para a sua vida, para os seus problemas, para os seus desafios, assim como as palavras dos profetas. Também você pega, puxa, é tão interessante, você pega os discursos das conferências gerais e você vê que tudo se aplica à nossa vida, né? Muito atual. E é interessante isso. E também revelação pessoal, é claro, né? O Senhor está sempre ali. O Espírito é vivo, né? Ele vai e transforma a nossa vida e ele fala, ó, o que você está precisando hoje é disso. E o Senhor vai te conduzindo, vai te guiando.
Então ele disse que a palavra dele é viva e ela é poderosa. Então tem poder, poder de transformar, poder de guiar, poder de iluminar os passos, né? Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Isso também ela é interessante. Diz que ela penetra até dividir as juntas e medulas. Essa coisa da uma espada de dois gumes, né? Na verdade, muitas das espadas primitivas elas cortavam só de um lado. O fio dela era só de um lado. Quando começaram a fazer espadas mais, vamos dizer assim, eficazes, elas tinham um fio dos dois lados, então elas cortavam de ambos os lados, então podia bater assim, né? Tal, dessa forma, assim, 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 de todos os lados. E quando ela penetrava, né, na pessoa, ela realmente entrava com mais facilidade. Então, o senhor está usando aqui essa metáfora da espada de dois gumes para dizer que a palavra dele ela é penetrante, ela entra lá no fundo da nossa alma, no âmago, e ela vai de uma forma que ela é transformadora. A palavra de Deus ela consegue fazer a gente enxergar coisas que a gente não estava enxergando. E a gente vai falar bastante disso hoje. E aí, a última frase do versículo, ele diz: portanto, atenta para a minha palavra. Aí eu fiquei pensando, mas o que quer dizer o atenta? Dá atenção? Sim, mas significa mais do que isso. Eu fui ver no dicionário o que significa. Atentar significa pôr em execução, empreender, começar. Então, gostei dessa do pôr em execução, né? Então, o que o senhor está dizendo? Olha, atenta para a minha palavra, ou seja, coloca a minha palavra em execução. Realiza, usa ela. Está aí, né? Nós temos as escrituras, temos profetas vivos, nós temos o Espírito do Senhor que nos revela a sua vontade constantemente. Então vamos colocar em prática isso, vamos colocar em execução, estudar as escrituras diariamente. Isso a gente já tem falado, né? Os profetas têm falado. O Senhor vem falando isso desde Adão, né? Até hoje. Inclusive Adão escrevia, né, as coisas que ele, no livro de recordações, no livro que ele tinha lá, ele escreveu, todos os profetas escreveram. Então se tornaram escrituras. Então a importância do estudo diário das escrituras. E eu gosto vou dar uma pausa aqui, né, mas de enfatizar isso, porque o estudo das escrituras, por exemplo, você lê o livro de Mórmon todo dia, às vezes a pessoa acha que, bom, mas isso eu li hoje, fez alguma mudança? Pode ser que não. 2 dias, 3 dias, mas de repente você está estudando o livro de Mórmon ali e alguma coisa acontece, alguma coisa muda, né? E você abre para a revelação. Aí o Senhor te mostra algumas coisas. Mas eu gosto de pensar também que a leitura diária das Escrituras, especificamente o livro de Mórmon, enfim, também o Vem e Segue-me, faz com que você... É como, por exemplo, escovar os dentes todos os dias. Se eu escovo os dentes todos os dias, eu fico lá 2 minutinhos escovando os dentes. Faz alguma diferença naquela hora? Não, não mudou nada. Vai mudar em 2 dias, 3 dias? Não. Mas no decorrer de um ano, né? Se você decidir escovar os dentes só uma vez ou ir ao dentista cada 6 meses para fazer uma limpeza, você vai e não escovar todos os dias, seus dentes vão cair. Você vai perdê-los. A mesma coisa é o estudo das escrituras. Você precisa, todos os dias, você não vai sentir, não faz diferença escovar o dente ali, né? Não faz diferença você ler um versículo ou um capítulo do livro de Mórmon naquele dia, mas ao longo do dia, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de entendimento, de luz e de revelações, você vai recebendo revelações no decorrer do estudo das escrituras. Pode ser que num dia você não recebeu, mas no outro você pode receber, ou em algum momento o Senhor vai te inspirar. Então, ao estudar as Escrituras, você abre um canal de ligação, né? Um canal de ligação com o Senhor direto, assim, para receber revelação. Então, tá aí a importância da gente colocar em execução, né? Pôr em execução, atentar para a palavra de Deus, para que então ela transforme a sua vida.
E eu digo também em relação às conferências gerais, né? Então, os profetas estão falando, quão importante é a gente assistir às conferências gerais, todas as sessões, porque de repente numa sessão, num discurso ou outro, você abriu ali um espaço para que o Senhor mostre para você algumas coisas que você precisa saber. Então é importante assistir às conferências gerais, porque a palavra de Deus vem através dos seus profetas vivos, né? E outros oradores que estão lá também na conferência, inspirados pelo Senhor, e a gente já aprendeu isso, né? Os profetas têm falado que todos os discursos da conferência geral não são dados temas para os oradores, eles preparam baseado em jejum e oração, baseado em revelação. Então é importante a gente assistir, ler depois, né, também os discursos, para que então nós possamos de alguma forma, abrindo esse canal com o Senhor, receber dele revelação pessoal. E claro, revelação pessoal, que é a palavra de Deus constante, né? Mas veja que interessante, né? Tanto a estudo das Escrituras quanto a gente assistir as conferências gerais, ouvir a voz do profeta de Deus, abre esse canal de revelação. Então eles estão muito juntos ali constantemente. Quando eu pensei, falei, puxa, por que repete tanto? Às vezes você vê nas Escrituras, né? Esse versículo, por exemplo, é repetido em 4 sessões. Por que se repete? Né? Às vezes a gente pega escrituras que se repetem várias vezes. E por que isso acontece? Porque a repetição, na verdade, ela dá ênfase à importância daquele preceito, à importância daquele princípio. Então, as repetições nas escrituras, elas são de propósito. Nada, a gente aprendeu isso, né, na semana passada, nada é por acaso no Evangelho, nada é coincidência. Tudo tem um propósito. E não é diferente. Então, às vezes, puxa, está repetindo aqui, está repetindo lá. Né? Então, mas por que repete? Por causa da importância daquele princípio que a gente precisa dar. Essa escritura que eu li, né, de Doutrina e Convênios, versículo 2, né, sessões 6, 11, 12 e 14, também ela está em Hebreus, de um pouquinho diferente, mas olha que interessante. Hebreus 4, 12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é um pouco semelhante, mas tem coisas a mais aqui nesse versículo que eu achei bastante interessante. Por exemplo, ele fala que ela penetra na divisão da alma, né, do espírito, ela vai profundo. A outra também fala, né? Mas ele diz assim, que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Interessante, né? Interessante que a gente aprende que revelação é na mente e no coração. E aqui ele está dizendo que a palavra de Deus, e é exatamente isso, ela entra na mente e no nosso coração. E ela é poderosa para isso, ela é poderosa para dominar a nossa mente ali naquela hora, né? Entrar na nossa mente e também no nosso coração, de forma que a gente sente e a gente sabe que aquilo é verdade. Então aí a gente só precisa colocar em prática. Né? Eu achei muito interessante o que Paulo fala então em Hebreus 4:12. Paulo também usa a metáfora da espada quando ele fala, você se lembra disso, quando ele fala da armadura de Deus, lá em Efésios 6, 17, tem vários versículos ali, mas especificamente o 17, em que ele fala que a espada do Espírito, né, uma parte dessa armadura, que tem o capacete, tem a couraça, tem, enfim, os sapatos, o escudo, mas ele fala da espada. Que, na verdade, nesta armadura, é a única arma de ataque. Todas as outras são de defesa. A espada também você usa para se defender, mas ela também ataca.
E aí, qual é o sentido disso, né? Por que que Paulo ensinou isso? Dizendo, e ele faz essa metáfora usando, ó, e a espada do Espírito. O que que é? A espada da revelação, a espada da que é a palavra de Deus. Ele fala. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela domina o nosso coração e a nossa mente para nos ajudar a nos transformar, nos tornarmos como Cristo é. E também, quando eu falo de que ela é uma arma de ataque, porque qual é o nosso grande, vamos dizer assim, a nossa grande batalha dessa vida? É matar o nosso homem natural, né? Pelo menos manter ele, né? Manter ele ali, vamos dizer assim, escondido, preso, né? Para que ele não domine a nossa vida. Então, mas a espada do Espírito, quer dizer, a revelação de Deus, tanto das Escrituras, dos profetas vivos e de revelação pessoal, mata o nosso homem natural. E esse é o objetivo. Então, lembre-se sempre disso, da importância de estudar as Escrituras, de ouvir os profetas e de receber revelação pessoal, para que você consiga matar esse homem natural que quer te destruir, que quer te levar para um lugar que não é junto de Deus. Então, ao focarmos a nossa vida, ao colocarmos em execução a palavra de Deus, ou seja, atentar, né, para a palavra de Deus, colocá-la em execução, você se transforma. Você pode ser que em alguns momentos isso seja imperceptível, mas é o acúmulo de estudo, o acúmulo de revelações, o acúmulo de ouvir os profetas todos os dias, se possível, sempre, constantemente, isso vai alimentando o seu homem natural, seu homem espiritual, e vai matando o seu homem natural. Então, o que nós precisamos fazer? Alimentar o nosso homem espiritual, de tal forma que ele consiga ter forças para destruir o nosso homem natural. E isso vai acontecer se você colocar em execução, atentar para a palavra de Deus. Em Elamã 3:29 também tem uma escritura semelhante que eu gostei bastante, diz assim, Elamã 3:29. Sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ó, de novo aqui, ela é viva, ela é eficaz. Que romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os inimigos. Achei interessante, também é semelhante, né? Vocês viram aqui que tem outras escrituras, né? Tem no livro de Mórmon, tem na Bíblia, tem Doutrina e Convênios que fala da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz. Mas tem algumas coisas interessantes que ele fala aqui, um pouquinho diferente, né, do que a gente tem, que a gente falou até agora. Mas ela fala assim que ela romperá ao meio todas as artimanhas e as artimanhas, armadilhas e artifícios do diabo. Interessante, ela tem esse poder. Então, ao estudar as Escrituras diariamente, ao ouvir os profetas de Deus e ter revelação pessoal, você vai, olha só, romper ao meio as artimanhas e armadilhas e artifícios do diabo na sua vida. Porque o diabo está constantemente armando para nós, contra nós. Né? Ele está sempre criando armadilhas, criando artifícios e as suas artimanhas para nos enganar. E se você tem revelação pessoal, se você ouve os profetas de Deus, se você estuda as Escrituras diariamente, você não vai ser enganado. Você não vai cair nas armadilhas de Satanás. E ele diz mais, né? E guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado. Quer dizer, a gente sabe que é um caminho difícil, é estreito, é apertado, mas, ele diz, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos. Então, a gente está ali num caminho reto e apertado, é difícil,
cheio de espinhos muitas vezes, nós passamos por várias provações, dificuldades e obstáculos, mas nós estamos indo em direção ao reino de Deus, ao lugar onde o Senhor preparou para nós nas mansões celestiais, para a vida eterna. Mas nós estamos vendo, quando nós estamos caminhando nesse caminho reto e apertado que ele diz, né? Através de um abismo eterno de miséria. Então, nós estamos passando aqui, a gente está vendo o mundo do nosso lado, as pessoas, a gente tem assistido, né? A gente vê nos noticiários como é que o mundo está. As pessoas, como o Salvador já havia previsto, né? O amor ia esfriar, guerras e rumores de guerras constantemente, a natureza, né, tragando ali com ondas e terremotos, incêndios, enchentes, e a gente vê as coisas acontecendo, né, no mundo, e a gente está ali, o Senhor nos ajuda a passar por esse abismo através da palavra de Deus, como falou aqui no livro de Elamã. Tem uma outra escritura que eu gosto bastante também, que tem a ver com isso, que diz, né, sobre a palavra de Deus, que diz lá em Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Interessante, eu gosto dessa escritura porque ela na verdade está falando que às vezes a gente está caminhando na escuridão. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. O Senhor sabe, mas a gente muitas vezes não sabe. Então, às vezes é necessário, ao estudar as Escrituras, ao ouvir os profetas de Deus e ao ouvir a voz do Espírito, o Senhor vai nos guiar nessa escuridão. Não é aquela coisa de ver a luz no fim do túnel. Não, é ter a luz do seu lado. Ao atentar para a palavra de Deus, ao colocar em execução a palavra de Deus na sua vida, você vai ter luz durante o percurso na escuridão. E a escuridão podem ser muitas coisas. Tentações, provações, dificuldades, enfim, as armadilhas, né, que Satanás coloca para nos pegar. Então, nós vamos ser conduzidos. É uma luz. Essa luz, ela brilha. E a palavra de Deus aqui nos ajuda a ter essa luz. Em Alma 12, versículos de 9 até o 11, também é uma escritura bastante conhecida, mas fala muito da palavra de Deus, né, do poder. E a Alma ensina a respeito disso, e ele fala de uma forma muito interessante sobre a palavra de Deus. Ele diz, então a Alma começou a explicar-lhes essas coisas, dizendo, é dado a muitos conhecer os mistérios de Deus. É-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra que ele concede aos filhos dos homens, de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Gostei dessa última parte. Então, a palavra de Deus que o Senhor concede para nós, ele vai conceder a palavra dele para nós, através de revelação, de acordo com a atenção e a diligência que a gente dá, que a gente dedica a ela. Então, se eu estudo o livro de Mórmon todos os dias, se eu assisto às conferências gerais, leio as palavras dos profetas, se eu procuro viver dignamente para poder receber inspiração, receber revelação de Deus, então, ele está dizendo, o Senhor vai conceder essa porção dele, desse entendimento da palavra dele na sua vida. Mas ele continua, e portanto aquele que endurecer, então, aquele que se dedicar, né, com diligência à palavra de Deus, vai receber a palavra dele. Agora, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. E o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra. Até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. Olha que lindo. E olha que poderoso.
Quer dizer, você, ao estudar as Escrituras, ao se alimentar diariamente, lendo, ponderando, colocando em prática aquilo que você está lendo, o Senhor vai te dando mais. E conforme você faz aquilo que Ele te revela, Ele te dá mais da palavra dEle, Ele te dá mais revelação, Ele te dá mais luz. Mas depende da atenção que a gente dá. Lembra da Liarona, né? Lá da família de Leí? O Senhor, Ele os conduzia no deserto através da Liarona, conforme a atenção que eles davam para ela. A mesma coisa com a palavra de Deus. E o que é dar atenção? É isso, é estudar, ponderar e colocar em prática aquilo que você recebe. Então, o Senhor vai te dando mais. Se você, conforme Ele te revelou, você colocou aquilo em prática, em execução, lembra? Atentou para a palavra dEle, como Ele disse na sessão aqui, que nós estamos estudando essa semana, então Ele vai te dar mais e mais. E Ele falou aos que endurecem o coração, e aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios. Então, a pessoa que não busca e que não coloca, por exemplo, o Senhor te revelou algo que você deveria fazer, você não colocou em prática, não fez, você já não começa a ter mais da palavra, você começa a ter menos. Isso é péssimo. Então é importante, quando você recebeu uma revelação, quando o Senhor te disse, ó, faça isso, vai lá e faça, para que então Ele te dê mais da palavra dele. E esses que não dão atenção, que endurecem o coração, vão ficar sem saber nada, vão ficar sem ter esse contato com o Senhor. Vão perder esse contato com o Senhor, essa proximidade com Ele. E serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Então a pessoa vai, cada vez mais ela vai perdendo essa luz, perdendo essa comunicação com o Senhor, porque o Senhor quis mostrar para ela, mostrou para ela, ela não agiu, ela não realizou, ela deixou, endureceu o coração, então ela vai perdendo luz. Ela vai se tornando mais insensível. Então ela perde aquela sensibilidade, por exemplo, em relação ao pecado. Então começa a se tornar para ela normal as coisas, o pecado. Então isso é ruim, ela perde essa sensibilidade. Quando você atenta para a palavra de Deus, quando você coloca em ação, né? Você, em execução a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai receber mais luz, e mais luz, e mais luz, para atravessar a escuridão, como o Senhor ensinou. Então, é muito importante que a gente saiba que tudo que é dado por revelação só pode ser compreendido por revelação. Então, um exemplo, né? Você vai no templo e você vê lá vários símbolos, sinais e palavras-chave, e é ensinado o plano de salvação, e várias coisas são ensinadas no templo. E tem muito simbolismo no templo. E às vezes a pessoa quer entender aquilo, né? E às vezes ela vai perguntar para alguém. A presidência do templo sempre fala para a gente, né? As pessoas vêm conversar e vêm perguntar sobre um símbolo, e a gente não pode falar sobre isso. A pessoa tem que buscar por ela mesma para poder receber revelação. E isso é que é legal. Não é só alguém te contar o que aconteceu. Vai lá e busca por você mesmo. E quando o Senhor mostra para você, fica gravado no seu coração, na sua mente. Porque você vai dizer assim, o Senhor me mostrou. Então é interessante. E eu me lembro que eu tinha, já devo ter contado isso aqui em algum vídeo, mas que eu tinha um símbolo que eu queria entender no templo, que eu não conseguia entender de forma alguma. E eu sempre que ia ao templo, falava, puxa, mas o que significa isso? O que significa? Eu não podia perguntar, né? Eu tinha que buscar
o Senhor. E eu perguntava para o Senhor o que significava aquilo. Um dia, então, eu estava preparando uma aula do Velho Testamento, uma aula do Instituto, e aí eu estava lá no livro de Levíticos, né? Aliás, recomendo que você leia o livro de Levíticos para poder entender muitas coisas que estão lá no templo, os simbolismos do templo. Eu estava preparando a aula e cheguei num determinado versículo e falei, nossa, mas então é isso. E o Senhor me mostrou, por revelação, que aquele símbolo significava aquilo que estava lá naquele versículo. E foi muito interessante. Eu levei 10 anos, fico até com vergonha de falar, né? Com 10 anos para receber essa resposta, como eu fui fraco, né? Poderia ter me empenhado mais em buscar essa resposta. Mas o Senhor me respondeu e eu fiquei tão feliz com essa resposta. E ela permeia o meu coração e a minha mente. Eu entendi o que significa aquilo. Então você pode buscar entender, porque, como disse Paulo, né, em 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão os que têm o Espírito de Deus. Então não tem como você saber algo por revelação, que foi dado por revelação, se não for também por revelação. Então pense nisso. Busque sempre a revelação de todas as formas possíveis. Por exemplo, eu vou na igreja no domingo e estou lá assistindo a reunião sacramental. Muito bem, durante o sacramento você pode receber revelação. Quando está passando o sacramento, você está pensando no sacrifício expiatório de Cristo. O Senhor pode te mostrar alguma coisa. Os discursos estão acontecendo, ou testemunhos de pessoas. Durante aqueles discursos ou testemunhos, você pode receber uma revelação. Por isso que tem que estar atento. Né? Nas conferências das estacas, nas conferências gerais. Fique atento, o Senhor vai te mostrando. Assistindo uma aula, está assistindo um serão devocional, ou assistindo os vídeos aqui da Central das Escrituras, você pode receber revelação para a sua própria vida. Então, abra esse canal, né? Estude todos os dias as Escrituras, para que então, todos os dias, você esteja alimentando o seu homem espiritual, para que então o Senhor revele a vontade dele a você. Mas é interessante notar, por exemplo, que uma coisa importante das Escrituras é que muita gente acha, por exemplo, que a Bíblia é a única Escritura que é a palavra de Deus. E a gente sabe que não é assim, né? Ela é a palavra de Deus, desde que seja correta a sua tradução. E ela tem muitas coisas boas, com certeza, né? Revelação ali, a história da vida de Cristo, enfim, tem muitas profecias de Isaías e tem Apocalipse, e, enfim, temos diversos. A Bíblia está recheada de revelação. Mas ela não é a única. Então, muitas vezes as pessoas acham que, com a Bíblia encerrou tudo, não tem mais abertura para revelação, não tem mais abertura para ter novas escrituras. E não é assim. Né? E, na verdade, a gente sabe que tem uma escritura que as pessoas usam muito, que é Apocalipse 22:18. Eles falam assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E João está falando do livro dele, de Apocalipse. E muitos usam essa escritura dizendo que nós não podemos ter o livro de Mórmon, nós não podemos ter Doutrina e Convênios, nem Pérola de Grande Valor, nós não podemos ter outras escrituras, porque encerrou ali o canon, né? O canon significa as escrituras, né? Nossas escrituras padrão que a gente usa, né? Que é só a Bíblia, só Velho e Novo Testamento. Encerrou ali, e essa escritura que está lá em Apocalipse, no final da Bíblia, as pessoas usam dizendo que essa não tem uma revelação. Acabou. Não é verdade, a gente sabe disso. Aliás, essa que as pessoas falam, o Der Holland fez um comentário que eu queria ler para você. O Der Holland comentou
num discurso dele chamado Minhas Palavras Jamais Cessam, de maio de 2008, ele disse assim: contudo, há atualmente um indiscutível consenso entre praticamente todos os eruditos da Bíblia de que esse versículo, né, que eu li aqui de Apocalipse 22, 18, diz respeito apenas ao livro de Apocalipse e não à Bíblia como um todo. Esses estudiosos da atualidade reconhecem vários livros do Novo Testamento que foram, com quase toda certeza, escritos depois da revelação recebida por João na ilha de Patmos. Nessa categoria estão pelo menos os livros de Judas, as 3 epístolas de João e provavelmente o evangelho inteiro de João. Talvez existam outros além desses. Então o Elder Holland deixou claro aqui, e até os eruditos, pessoas que nem são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que sabem que Apocalipse não foi escrito, não é o último livro, é o último livro da Bíblia que a gente tem aqui, mas ele não foi escrito por último. Outros livros vieram depois. Então, o canon, quer dizer, as nossas obras padrão, os nossos livros, eles estão abertos para novas revelações. A gente sabe disso. Depois da Bíblia a gente teve o quê? Tivemos o livro de Mórmon. Depois do livro de Mórmon nós tivemos Doutrina e Convênios, várias revelações que nós estamos estudando esse ano. E até algumas sessões foram acrescentadas, né, depois da morte de Joseph. Então a gente tem várias sessões ali, né, como a sessão 137, sessão 138. Então, essas sessões foram acrescentadas depois. E aí a gente tem o livro de Moisés, que foi uma pérola de grande valor, né, que tem o livro de Moisés, o livro de Abraão e a história de Joseph. Então a gente tem muita coisa que foi dada depois. E nós temos os profetas vivos constantemente recebendo revelação. E nós todos podemos receber revelação constantemente. Então está aberto. Né? Não há, a qualquer momento, qualquer situação em que o Senhor queira, ele pode revelar a sua vontade ao profeta e falar assim, eu quero que acrescente isso nas Escrituras. Quero que coloque lá em Doutrina e Convênios, uma sessão de 139, 140, e assim vai. Ou um outro livro, não sabemos. Mas o Senhor pode, a qualquer momento, trazer outras revelações. E ele está revelando constantemente. A gente vê os profetas, o presidente Nelson, vamos pegar ele como exemplo, né, no último discurso que ele fez sobre a segunda vinda de Cristo. Poxa, aquilo é revelação pura. O Senhor, através do profeta, está nos ensinando algumas coisas. Aquilo ali é escritura. Aquele discurso é uma escritura. Então, Paulo falou isso, né, que toda a escritura divinamente inspirada ela é poderosa para corrigir, para nos ensinar, para nos redarguir, para enfim. Então, não está fechado, as revelações estão abertas também para a sua vida pessoal. Você tem direito à revelação constante. Você pode receber de Deus a vontade dele. Se você, volto a lembrar, né, aquilo que a gente falou lá no início, se você colocar em execução, se você atentar para a palavra de Deus. Bom, o Senhor ele me deu um pouquinho. O que eu fiz com esse pouquinho? Eu coloquei em prática, eu coloquei em execução, então ele vai me dar mais. É assim que funciona com o Senhor, né? Então, que você possa na sua vida fazer isso todos os dias, e eu também. Que nós possamos juntos, né, olhar, sempre estudarmos as Escrituras diariamente, dar atenção para as palavras do profeta vivo e receber revelação constante. Né? Eu queria só citar o presidente Kimball, ele disse uma vez, está na Liahona de setembro de 76, na página 4, que ele disse assim... Ele disse aos membros da igreja que estava convencido de que cada um de nós, em algum momento de nossa vida, deve descobrir as Escrituras por si mesmo. Então a gente precisa descobrir as Escrituras. E quando fala de Escritura, né, não é só o estudo da Escritura ali, né, propriamente dita ali do livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Bíblia, pérola de grande valor. Mas o que é a Escritura? O que é a Escritura é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, volto a repetir,
também, além das Escrituras, é a voz do profeta vivo, e dos profetas videntes e reveladores, e também a voz do Espírito. Então, atente para a voz do Senhor. Atente para a palavra do Senhor. E ela é poderosa, volto a repetir isso, né? Como nós vimos aqui hoje que o Senhor nos ensinou. Ela é poderosa e ela entra na nossa alma, ela transforma a nossa vida. Então não desista. Estude as Escrituras todos os dias. Deixe esse canal de revelação aberto constantemente. Não se esqueça disso. Mas não se esqueça, principalmente, de colocar em prática, de executar aquilo que o Senhor te revela, de executar aquilo que você está lendo nas Escrituras, de executar aquilo que os profetas, videntes e reveladores estão nos ensinando. Quando a gente faz isso, a gente aprendeu com alma, né? Quando a gente faz isso, a gente recebe a maior parte da palavra. Ou seja, o Senhor nos dá mais, Ele nos revela mais, Ele mostra cada vez mais para nós. Te vejo no próximo vídeo.